verificação de enfermidades, redução de prejuízos e mais união entre indústria, veterinários e produtores. Detalhes importantes na hora do abate de animais. Como conseguir tudo isso, vamos ver agora na capacitação em suinocultura. Olá, vamos falar nessa aula sobre as monitorias de abate. Bom, os objetivos principais que nós vamos abordar, são as avaliações de abate, que ocorrem normalmente nos frigoríficos, a importância dessas monitorias frente ao rebanho, o que a gente pode usar de benefício para dentro do rebanho, o diagnóstico das enfermidades, redução dos prejuízos ocorridos tanto na indústria quanto na produção e a importância de ter a união da indústria, dos veterinários e dos produtores, uma vez que essas monitorias de abate devem ser conduzidas preferencialmente por veterinários treinados e capacitados para essa realização. Bom, nós temos aí um custo bastante elevado dentro de alguns sistemas de produção com a ocorrência de doenças. E as monitorias de abate são ferramentas extremamente importantes que a gente utiliza para extrapolar a ocorrência em poucos animais, numa parcela dos animais que foram abatidos, fazer um extrapolamento do rebanho à ocorrência desses problemas na fase de produção. Bom, segundo alguns autores, no Salgado de 2004, nós tivemos aí no trabalho dele de 12,3% das condenações totais e 6,1% de condenações parciais por pneumonia. No outro trabalho de 2006, 10,4% desviados por causa de problema respiratório. Em um outro trabalho de 2001, entre uma avaliação de 96 até 99, 144 mil carcaças, condenadas por problema respiratório, o que representou 1% do total abatido nesse estudo. Em outro estudo, 0,5% de condenações por causa de problemas respiratórios. Aí aqui diversos autores, mostrando que a ocorrência das doenças levam à queda no consumo, levam a piora no ganho de peso e uma piora na conversão alimentar das diversas fases de produção. Nesse trabalho temos aqui um estudo do DIF, Departamento de Inspeção Federal, de um frigorífico, em 2003, da avaliação ao longo do ano da quantidade de animais desviados com problemas. Nós tivemos aqui uma observação nos meses de julho e outubro, uma maior ocorrência. Se a gente for estratificar, a gente tem aí um grande percentual, em torno de 34% dos desvios ocorrendo por problemas na cavidade torácica, cavidade abdominal representando aí perto de 15%, e as tecnopatias, defeitos de processamento na linha industrial, em torno aí de 15% também dos desvios. Dentre as monitorias de abate, existem alguns índices que a gente monitora e de uma forma muito eficaz, ele consegue extrapolar a ocorrência dos problemas na granja. Um deles é o índice para pneumonia. São avaliados os animais que passam na mesa de inspeção, a gente avalia os pulmões e estabelece os índices para pneumonia e fazemos avaliações ao longo do sistema. No caso aqui, a gente está comparando diversos estados produtores do país, comparado com Portugal e Colômbia, e principalmente uma cooperativa com os dados de avaliação do índice para pneumonia. Aqui nós temos o outro índice, que é o índice para rinite atrófica, comparado também a diversos estados produtores e a cooperativa em questão. Também comparando com países de Portugal e Colômbia. Bom, dentro do frigorífico, as principais avaliações que nós decorremos da inspeção estão avaliadas principalmente no sistema respiratório, no sistema entérico, sistema reprodutivo e o sistema locomotor. São os principais focos de atuação. Mas não deixando por menor também avaliações de carcaça, avaliações de desempenho,
e avaliações de ocorrências de lesões de uma forma geral na superfície do animal. Bom, uma ferramenta bastante importante, né, no frigorífico, após a evisceração dos animais na linha de abate, os órgãos internos são destinados na mesa de inspeção. Então a gente observa aqui uma mesa de inspeção de um frigorífico, onde a cavidade, os órgãos da cavidade abdominal são destinados na parte superior da imagem e os órgãos da cavidade torácica destinados na parte inferior. Então, nessas mesas de inspeção, existem agentes da inspeção federal, né, que realizam a inspeção de ocorrência de problemas sanitários, problemas que impedem o correto consumo e levam risco à saúde pública, né, do consumo da carne, e com isso destinam extremamente produtos de qualidade para o consumo humano. E a gente aproveita desse momento, né, para realizar as principais avaliações dentro do frigorífico. Então, aqui mostrando a avaliação para determinar o índice para pneumonia, a gente pega o pulmão que está na mesa, né, e avalia a ocorrência de áreas de pneumonia. Dentre as subdivisões do pulmão, a gente caracteriza ele em lobos e avaliando as áreas que estão afetadas em cada lobo, a gente determina um número, esse número é lançado numa planilha e essa planilha gera para a gente um número final com o índice para pneumonia. Então, as avaliações vão dos lobos apicais, dos lobos cardíacos, lobos diafragmáticos e os lobos intermédios, né, ou acessórios. Então, a gente busca sempre a área normal, né, a área que está na coloração normal, rósea, e a gente observa a ocorrência de áreas de pneumonia, áreas de consolidação e estima qual o percentual total da área desse lobo está sendo afetado e fazemos a anotação. Então aqui mostrando uma área de pneumonia, aqui mais uma área de consolidação, aqui mostrando o lobo cardíaco, com praticamente 50% da sua área afetada. Aqui outra ocorrência, no lobo cardíaco também. As áreas, a gente normalmente nós fazemos as anotações a partir de 1% de área afetada até o total de 100% da área afetada. Também realizamos, né, a avaliação de ocorrência de abscessos pulmonares e nódulos, né, em sua superfície. Avaliamos também a ocorrência de pleurisias, né, aderência do pulmão à costela da carcaça do animal. Áreas de pericardite também. Aqui mostrando uma área de abscesso. Ao corte com a faca a gente consegue evidenciar esse abscesso. Aqui mostrando uma área de pleurisia, né, de aderência do pulmão na costela também. Aqui é o mesmo evento, indiferente. Essa avaliação de pleurisia, pericardite e abscessos, elas não levam em conta o percentual de área afetada ou o quão a gravidade da lesão. E sim, simplesmente a marcação da ocorrência, sim ou não. E isso é tabulado na planilha. Então, na planilha, né, nós temos aqui um exemplo, essa metodologia desenvolvida pela Embrapa, de caracterização dos lobos, né, e percentual de ocorrência. Então, se a gente observar aqui na planilha, nós tivemos ali em torno de 50 animais avaliados, né, um percentual de volume de hepatização de 1,13, número de pulmões com hepatização de 14% e uma prevalência de 28%, dando um índice de pneumonia em torno de 0,28 nessa avaliação em questão. Na planilha, a gente leva em consideração a caracterização dos lobos, né? O AD é o apical direito, CD, cardíaco direito, o DD, diafragmático direito, o AE, apical esquerdo, o CE, cardíaco esquerdo, o DE, diafragmático esquerdo e o I, intermédio ou acessório, dependendo da classificação. Então, se a gente tem 0 de lesão, ou menos que 1% de lesão, a gente caracteriza como 0, grau 0 de lesão.
Se a gente tem até 25% da área afetada do lobo, nós classificamos ele com o número 1. De 26% a 50%, número 2. De 51% a 75%, número 3. E acima de 76%, até os 100%, a classificação é número 4. Essa classificação por lobos, existe uma conta, uma fórmula matemática que nos determina o percentual de área comprometida pulmonar, qual a categoria que ele vai entrar, né, e o volume de hepatização desse pulmão. Se a gente observar à direita da planilha, né, nós temos ali a ocorrência de aderência, pericardite, nódulos ou abscessos no pulmão em avaliação. Então, a classificação ele se dá como 0, não há lesão, e 1, a presença de lesão. Então, a planilha nos faz a conta, né, faz o cálculo e nos retorna um índice que é o índice de pneumonia, que no caso ali deu 0,28. Índices abaixo de 0,5, nos remetem granjas ou livres ou que estão com o problema de pneumonia bastante controlado dentro da instalação. Se a gente tem aí em torno de 0,5 a 1, nós temos aí um grau de comprometimento que já nos leva a algumas perdas econômicas, né, de desempenho principalmente, e nos remetem a algumas ações, algumas medidas de controle para reduzir a ocorrência no plantel. Se a gente tem índices acima do número 1, né, a gente tem aí um grande grau de comprometimento, né, podendo ocasionar grandes perdas, como redução drástica de GPD e muitas vezes até a ocorrência de doenças secundárias, levando até à morte dos animais dentro do plantel. A avaliação de abates, por si só, não representa uma ferramenta única. Ela deve ser associada junto à ferramenta de abate, a monitoria clínica e a monitoria laboratorial dentro da granja. Então, se a gente tem uma monitoria nos mostrando um índice de pneumonia bastante elevado, mas a ocorrência clínica e a avaliação laboratorial não nos remete a esse aumento, nós temos que casar essas informações no intuito de não tomarmos decisões erradas, né? Decisões que representem vultuosos gastos financeiros, na tentativa de controlar a possível variação do índice. Então, essa monitoria deve ser continuada ao longo do ano, para que a gente tenha aí uma avaliação correta do que está ocorrendo ao longo do plantel, né, ao longo da produção do plantel. Uma outra avaliação importante que a gente realiza do sistema respiratório é o índice de rinite atrófica, né? Então, a gente separa a cabeça, desvia a cabeça dos animais, né, da carcaça, e realiza o corte no focinho na altura do primeiro e segundo pré-molares. E fazemos a avaliação dos cornetos, né, da integridade dos cornetos. Aqui mostrando para a gente um corneto íntegro, sem destruição, sem reabsorção, sem nenhuma lesão. Aqui mostrando um corneto que já começa a ter reabsorção dos giros ventrais, né? E mostrando para a gente um grau 1 de lesão. Aqui mostrando um grau 2, já com comprometimento e reabsorção óssea dos cornetos ventrais e dorsais e um leve desvio. Aqui mostrando um grau 3, né? Uma reabsorção drástica, bastante acentuada, com um leve desvio também de septo. Aqui mostrando o mesmo grau, só que com um desvio de septo bastante acentuado. Aqui já uma reabsorção completa dos giros ventrais e dorsais do lado direito do animal e um comprometimento grande aí também com desvio de septo e a reabsorção dos cornetos, dos giros do lado esquerdo. Ao final da monitoria, a gente normalmente determina em torno de 30 a 40 focinhos avaliados, né, no total, quando a gente faz uma monitoria de abate. Então, a gente dispõe aí uma primeira avaliação e separa na mesa, né, os diferentes graus de cornetos que a gente observou. E a gente novamente repete a recontagem, né, reavalia novamente
para ter uma dimensão. A gente, dependendo do grau de lesão classificado, como é uma classificação bastante subjetiva, ela deve ser refeita, reavaliada e assim confirmar o grau de lesão que a gente obteve. Após a avaliação, a gente também procede um lançamento na planilha e ele faz uma conta para a gente, né, do total de animais avaliados aqui no caso, 20 animais, quantos cornetos com lesão? Nós tivemos 20 cornetos com lesão. A prevalência foi de 100% dos animais avaliados com presença de lesão, o que nos remete a um índice de rinite atrófica bastante elevado, em torno de 1,9 do obtido. Da mesma forma, o índice é classificado em 0,5, abaixo de 0,5 demonstra o controle da ocorrência no plantel. De 0,5 a 0,85, nós temos aí uma infestação moderada, uma ocorrência moderada. Acima de 0,85, nós já temos aí um alto grau de infestação. E acima de 1, um comprometimento bastante elevado da produtividade dentro do plantel. Se a gente pegar em questão as avaliações ao longo do ano, a gente pode dispô-las em gráfico, né, e estabelecer aí a linha de tendência da ocorrência do problema sanitário, no caso aqui o índice para a pneumonia, né, e estabelecer medidas de controle. No caso dessa granja aqui, nós tivemos em setembro de 2010 um índice de 0,31. Em março de 2011, ele pulou para 0,94. E aí, ao longo dos próximos meses, ele teve uma tendência de alta e estabeleceu 0,84 em junho, julho com 1,04 em 0,7. E aí o que acontece? Foi tomada a decisão de reavaliar o processo de vacinação e reavaliar as vacinas utilizadas. Então, quando chegou em agosto de 2012, nós tivemos aí o primeiro abate da mudança do protocolo de vacinação com a vacina A, tá? E esse índice ficou em 0,02 de lesão. Em outubro, a vacina B foi abatida, obtendo aí 0,26, e também foi abatida a vacina C, com 0,26. Então, dentro das ferramentas de monitoria, né, o índice para a pneumonia é extremamente utilizado no dia a dia para fazer avaliações de produtos, de técnicas, de programas vacinais, de programas terapêuticos, no intuito de reduzir as ocorrências sanitárias no plantel. Se a gente observar aqui também, junto com o IPP, né, nós temos aí o gráfico para pleurisia, pericardite e abscessos. Nós observamos que na época que nós tínhamos ali uma elevação dos problemas com pneumonia, né, o índice para a pneumonia estava elevado, a gente também observou uma grande ocorrência de pleurisia. 26% dos animais avaliados apresentaram lesão. Da mesma forma, houve uma tendência ao longo do ano, né, com as medidas adotadas na granja com medicação e programa vacinal, estabeleceu uma redução drástica aí na ocorrência tanto de pleurisias quanto pericardites e abscessos também. No índice de avaliação de rinite atrófica, né, nós observamos o contrário, né? Nós tivemos aí uma elevação, a linha de tendência aí ao longo do tempo, mostrando uma elevação da ocorrência do problema. Isso foi devido a uma falha vacinal diagnosticada no plantel. Após a ocorrência da solução desse problema, dessa falha vacinal, ainda nós não tivemos outra avaliação disponível aqui para poder anexar. Mas a tendência é que corrija o problema e ele retorne para os índices aceitáveis aí que a gente obteve no mês de junho, julho e agosto de 2011. Também, dentro das avaliações, né, na mesa de inspeção da Inspeção Federal, nós podemos fazer avaliações do sistema urinário, avaliar o rim dos animais e a ocorrência de problemas, né? É uma forma, se a gente for pensar na monitoria de abate como uma ferramenta de diagnóstico que nos auxilie e que a gente não precise sacrificar os animais na fase final da terminação para obter o desempenho, para ver a ocorrência de doenças, nós podemos utilizar lá no frigorífico essa avaliação como uma necrópsia dos animais, tá? E fazer a avaliação macroscópica e até mesmo remeter alguns materiais para o laboratório.
Então, nós podemos fazer avaliação de conteúdo gástrico, né, na busca aí de problemas de úlcera gástrica, tentando casar as informações com a ocorrência clínica na granja. Bom, então, dentro da avaliação do conteúdo estomacal, nós podemos aí tanto buscar a ocorrência de úlceras, né, de ulcerações no seu interior, quanto também a ocorrência de conteúdo de ração, né, dentro dentro do estômago. Se nas avaliações do conteúdo do estômago a gente observa grande presença de ração, nos remete a um jejum dentro da granja muito próximo ao abate. Então, os animais não permaneceram no jejum adequado, né, e foram embarcados, destinados ao frigorífico com bastante ração. Isso pode também aumentar a taxa de mortalidade de transporte e a mortalidade pré-abate desses animais no frigorífico. Dentro da cavidade abdominal, nós também podemos encontrar ocorrência de fibrinas, né, nos remetendo também à ocorrência de problemas sanitários. Nós podemos fazer as avaliações das alças intestinais, né, e o conteúdo, bem como dos linfonodos presentes, se estão alterados, se estão no tamanho correto, no tamanho adequado. Se a gente observar qualquer alteração, nos é permitido fazer coleta de amostras lá no frigorífico e remeter ao laboratório para um apoio de diagnóstico, né? Fazer um apoio diagnóstico complementar. Então, no caso aqui, foi fixado em formol e mandado para a histopatologia o conteúdo do jejuno e do ilho. Nós também podemos fazer as observações do fígado, né, e eventuais lesões que ocorram na superfície do mesmo ou no órgão como um todo, né? Da mesma forma, podemos remetê-lo ao laboratório para um apoio diagnóstico complementar. Lembrando sempre que tanto a monitoria de abate quanto a ferramenta de diagnóstico de necrópsia na granja, a gente não busca de forma alguma determinar essa doença. Nós precisamos sempre de ter um apoio laboratorial para confirmar qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de problema sanitário, né? O frigorífico nos serve apenas como um método de quantificação do quanto ocorrência, do quanto é o grau de problema dentro da produção. Nós também podemos fazer as avaliações das bexigas, né? Visto que é uma grande causa de mortalidade por morte súbita dentro do plantel. Então, a gente pode abrir o conteúdo da bexiga e avaliar se há presença de lesões ou se não há alteração na superfície da mesma. Uma outra avaliação bastante comum e utilizada na produção é a avaliação do sistema reprodutivo. Muitas vezes nós somos indagados por fêmeas que entram em anestro, fêmeas que não ciclam, ou que o histórico nunca deu cio à fêmea. Então a gente tem como programar um lote de fêmeas em anestro, mandar para o frigorífico e coletar tanto o útero quanto o ovário e determinar se há ocorrência de ovulação, se essa fêmea é cíclica ou não. No caso aqui nos mostra ovários que estão em processo estão ciclando, né? E não nos remetem fêmeas que estão em anestro. Então, há alternativas, há formas da gente controlar, estabelecer protocolos dentro da granja no intuito de reduzir a ocorrência de fêmeas em anestro. Bom, dentro das conclusões do que a gente observou na aula de hoje, né, as monitorias de abate, né, ajudam a controlar problemas sanitários e podem nos acompanhar programas vacinais e estabelecer parâmetros das ocorrências de doenças no plantel. É necessário um treinamento, né, para não termos várias metodologias e, com isso, induzir ao erro dentro do plantel uma avaliação mal feita ou mal conduzida ou num parâmetro divergente do que a literatura nos remete. A união dos elos da cadeia, né, ajudam a reduzir os prejuízos. Então, se a indústria trabalhar em conjunto com a produção e os veterinários de campo, né, nós temos aí como estabelecer estratégias de controle que vão reduzir tanto a perda na produção, né, pelo desempenho dos animais, quanto na indústria. A gente sabe que todos os animais que são desviados da linha de produção e vão para o DIF representam retrabalho, representam perda de qualidade, perda de rendimento de abate
e levam também ao prejuízo à indústria. Se são empresas cooperadas, né, nós temos aí também uma facilitação maior de monitoria em conjunto com toda a estrutura da cadeia. E sempre, gente, a supervisão sempre do veterinário na ocorrência. O veterinário é a única pessoa capaz de determinar o grau de lesão, as ocorrências sanitárias e os problemas sanitários que estão ocorrendo no plantel, lá no frigorífico, no momento de abate. Também tem condição de determinar qual o material pode ser coletado para um apoio diagnóstico laboratorial e nos auxiliar na tomada de decisão aí da estrutura. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado e nos vemos numa outra oportunidade.